Boa noite, prof. Vamos começar a nossa apresentação do nosso TG. Apresentação. Acadêmicos, Juliana Provim Pereira e Lisiane Bittencourt. Disciplina, Projeto de Ensino. Área de concentração, Metodologia de Ensino. Tema, Motivando e Aprendendo com o gênero Fábula. Justificativa. A escolha da fábula é apenas histórias. Serem simples e bem diversificadas, podendo trabalhar de várias maneiras, utilizando criatividade e imaginação de cada aluno, além de proporcionar aos alunos que repense em suas atitudes, caráter e pensamentos. A leitura tem grande importância na vida do ser humano e ela estará presente em todas as etapas da vida. A necessidade de ler não é apenas um aspecto educacional, mas cotidiano de qualquer indivíduo, onde demonstra caráter intelectual, cognitivo, social, político e histórico. Objetivos: estudar o gênero textual como parte integrante do ensino da linguagem, analisar a aprendizagem a partir do hábito da leitura, examinar o uso da fábula na sala de aula e a formação do leitor, sugerir didáticas para leitura e produção de texto. Introdução. A área de concentração selecionada para complementar este tema foi metodologia de ensino. Com essa observação, faz-se necessário pesquisar sobre o assunto, descrever ideias e estratégias para se praticar a leitura e produção de uma maneira diferente e tradicional, sem perder a motivação. A leitura tem grande importância na vida do ser humano e ela estará presente em todas as etapas da vida. Fundamentação teórica. A atividade escrita simula a interação de expressão de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para de algum modo interagir. No processo construtivo, o professor interage com o aluno nas produções de textos. Antunes, 2003. A carência de contato com a leitura pode ser um dos fatores demonstrativadores para o estudo, consequentemente, da aprendizagem. A ausência desse hábito e do incentivo à leitura pelos pais pode ser oriunda de uma prática de ensino baseada apenas em decodificação, acompanhamento de uma cartilha e realização de junção de letras. Monteiro, 2016. Metodologia. Discorremos neste artigo sobre a motivação e aprendizagem com o gênero fábula. Dentro deste tema, trabalhamos com a pesquisa quantitativa. Buscamos leituras de autores nos sites, artigos e blogs para que os dados da pesquisa bibliográfica fossem apresentados nesse trabalho. Os dados coletados nesse artigo foram delineados com autores para que a fundamentação teórica fosse concluída com êxito. Considerações finais. O artigo teve como objetivo estudar um pouco mais sobre o gênero textual, fábula e promovendo ideias diferenciais de didática para aplicação em sala de aula. A parte teórica de um artigo sempre é um pouco mais difícil, pois você precisa estudar, ler, compreender e organizar suas ideias. A partir de tal conclusão, é fundamentar suas ideias quando necessárias. O tema desse trabalho foi gratificante, pois possibilitou às docentes a forma de pensar futuramente em suas aplicações, das didáticas que serão propostas em sala de aula, fazendo assim repensar e recriar novas ideias e estratégias para uma boa aula. Lembrando sempre de que cada aluno aprende em seu tempo
e é que é necessário conectar-se com os alunos, a escola e a família para um excelente trabalho. Trazer o aluno para a participação das aulas é sempre uma estratégia genial, pois além de enriquecer os conhecimentos dele, profissional também aprende que o seu trabalho também é receber novas experiências e conhecimentos. A pedagogia é um caminho de muitos obstáculos, mas onde há amor em fazer aquilo que se ama, há um excelente profissional que deixará o seu caminho marcado na vida de cada aluno. E agora a gente vai falar mais um pouco sobre o nosso TG, com as nossas palavras, e ler mais um pouquinho também sobre ele. Atualmente, sabe-se que a humanidade tem se deixado levar pelas tecnologias e estão deixando de lado os livros que estão relacionados à leitura. O mundo da tecnologia tem se avançado e o ser humano tem ficado cada vez mais preso a esta mudança. Com essa observação, faz-se necessário pesquisar sobre o assunto e descrever ideias e estratégias para se praticar a leitura e a produção de uma maneira diferente e tradicional, sem perder a motivação. A prática da leitura é de grande importância, mas para que isso ocorra, faz-se necessário que as atividades sejam significativas e objetivas, desenvolvendo assim a leitura e escrita de forma que desperte no aluno o gosto de ler e produzir a escrita com sua própria personalidade. O ato de ler é fundamental para qualquer fase da vida, tanto profissional quanto pessoal. A leitura e escrita é formidável para a aquisição de conhecimento, de aprendizagem, de linguagem e de letramento. Por meio da leitura se consegue interpretar os fatos externos e internos. No processo escolar, dentro da escola, é possível enriquecer o vocabulário, interpretar enunciados de questões. Fora da escola, é possível compreender o mundo, a vida cotidiana, processos gerais, raciocínio, pelas situações, problemas e interpretação é melhorada. Entretanto, nem todos os alunos gostam de ler, mas é preciso destacar que a leitura é fundamental. O trabalho com as fábulas em sala de aula pode ser maneira de incentivar ou conservar nos estudantes de ensino fundamental o gosto e o hábito da leitura. Essa estratégia serve de gatilho para que o estudante perceba as benesses da leitura literária, contribuindo para a introdução gradativa dos gêneros literários. A leitura dos textos literários é a prática comum nas escolas ensino. A conversa sobre o texto precisa ser mais valorizada em sala. Só a leitura por si não alcançará o resultado pleno. A pesquisa nos possibilitou a oportunidade de pensar e repensar em estratégia para o melhoramento das aulas, entendendo que a participação familiar é muito importante em todo o processo de aprendizagem de cada aluno, pois cada aluno é único e aprende em seu tempo. A família constrói o processo escolar e futuro da criança, pois todas as suas personalidades, atitudes, caráter que a criança demonstra é a partir do que vivencia diariamente em sua casa. Escola e família são eixos que caminham sempre lado a lado, e para que esse eixo venha a ser concluído com sucesso, os dois devem caminhar na mesma direção e falando na mesma linguagem. Já aproveitando o que está escrito aqui, né? Que a gente acha que tem que ser feito, que já tem que vir de casa, desde quando a criança nasce, aquele todo dia Um incentivo e não um incentivo quando é pequenininho, como é que é?
Todo O dia. hábito, O hábito, né? a O hábito rotina. é o hábito, a rotina, todo dia à noite, tu colocar a criança para dormir e contar uma história, né? Para ele já pegar aquele gosto pelo livro, ensinar a criança que não pode rasgar o livro, que tem que cuidar do livro. Que muitas vezes tem crianças lá na escola que eles acham que o livro, eles ficam, né, folheando o livro e rasgam, não tem cuidado com o livro. E tem outras já que já querem ver, já vê que tem figuras, cores, animais. Então isso tudo começa em casa, né? A partir da mãe, do pai, daquele familiar que ensina a criança que o livro tem que ser cuidado, né? Porque se ele não começar desde pequeno em casa, quando chegar lá na escola, ele vai tratar o livro como se fosse um brinquedo que ele pode rasgar, que ele pode jogar fora, né? Por isso a importância dos pais na vida da criança, não só no cotidiano, mas enfim, ajudando ela, né, nessa parte. Que nem o estágio que a gente fez no Maria Linhares, com o primeiro ano, as crianças só tinham duas que sabiam ler e escrever. O restante a gente percebia, né, que não tinha incentivo dos pais em Muita casa. dificuldade, né? E tanto que como é que eu vou dizer? O que eles sabiam era a mesma coisa que a minha filha com 4 anos sabia. Porque como a gente é professora e tem filho em casa, a gente incentiva isso em casa, né? Mas a gente percebeu como que as crianças tinham dificuldade. E foi assim, no final de agosto que a gente começou a fazer o estágio. Então já era para muita criança estar sabendo ler, né? E a gente viu quanto tinha dificuldade nessas Ô, crianças. Ju, e a carência que eles tinham de vir perguntar pra gente, né? De estar chamando sempre a atenção, porque como, tipo, no primeiro ano já é só uma professora, né? Ali, tipo, nós no maternal somos professores e auxiliares, eles tinham vontade, ô, prof, tá certo assim? Tipo, a gente vê isso também, que como eles têm a carência de ter uma atenção a mais, né? Sim, então isso tem que ser um incentivo desde casa, tu ter um espaço ali para leitura, para desenhar, para pintar, tu ter esse cantinho em casa, né, para ter esse hábito da leitura, de ler, de contar as historinhas, porque a grande maioria das histórias é dos bichinhos, né? Mas querendo ou não, elas passam, né, como que é? Um ato de Adquirir, sabedoria né? para as crianças do nosso dia a dia, né? Sim. Coisas simples. Às vezes são historinhas Ah, curtas, mamãe deu mas a comidinha, tal, tal, e assim eles vão, né, aprendendo pra a vida Evelyn adulta. levava bastante livros. Aí um deles era da menina com a organização do quarto. Mas era mais assim, ilustrativo, né? E daí o pai ajudando ela, vamos separar, aqui é os brinquedos, aqui vai ter os livros, aqui vai isso, entendeu? Era ilustrativo, mas era, né? É. E outra coisa também é a parte da tecnologia, né? A tecnologia tá vindo com tudo e com isso tá afastando mais ainda as pessoas e as crianças dos livros, porque hoje em dia é muito mais fácil tu pegar ali é difícil, né? Uma criança hoje que não tem um computador ou a família não tem um computador, um celular e ela não vai pesquisar no Google alguma coisa, né? Na nossa época a gente tinha que ir na biblioteca, pegava o livro, ficava ali estudando, né? Procurava onde estava Procurava aquele onde estava o livro. livro com a seção. É. Hoje não, hoje em dia é bem mais fácil eles terem acesso ao celular, né? Então, se na escola, desde os pequenininhos ali, que a Ju trabalha com o berçário e eu com o maternal, a gente não tem esse hábito de não manter, né? Esse hábito de fazer uma roda de conversa, seja com livro ou da Ju, que geralmente é mais É com música. música Músicas ou são curtinhas, fantochezinho, alguma coisa que a prof inventa, isso vai se acabar e futuramente não vai mais existir, né? Sim, daí vão virar o quê? Vão virar robô na frente de um computador ou de um celular, não vão interagir com as pessoas, não vão saber o dia a dia, vão virar ali e ficar só ali em função daquilo, não ter o contato com as Sim. pessoas, entendeu? E Então, a gente tendo já a experiência já de estar fazendo a faculdade, estar trabalhando na área, é muito mais fácil pra gente dar continuidade nisso, né? Porque daí a gente tá aqui, mas tá lembrando o que a gente tá fazendo lá com as crianças. Que, né, que a gente tem esse hábito todo dia, a professora todo dia pega um momento para ler uma historinha ou para contar alguma coisa, né? Ou
dependendo da faixa etária, né, o que Sim. vai acontecer. Mas sempre tem, tipo, o mínimo possível de telas ou computador ou Na minha televisão, sala né? nem funciona, graças a Deus. Mas é isso, prof. A gente só quer agradecer a tudo que a senhora ensinou pra gente e que foi um aprendizado muito bom. E até a próxima.